dia, tarde, noite. Vamos ao último tópico de estudo no nosso curso de Física 2, né, fenômenos termodinâmicos e óticos, que vai ser entropia e segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira pergunta que você pode estar se fazendo é o que esse ovo que está quebrado está fazendo aí na tela. E a resposta é o seguinte, nós vamos estudar nesse capítulo, ou nesse tópico, o fato de que certos processos termodinâmicos só podem ocorrer em um determinado sentido. Então, uma vez que você quebrou um ovo do mesmo jeito que você está vendo acontecer aqui nessa imagem, não tem como, né, você não vai conseguir, com nenhum outro processo, colocar, né, todo esse material que está saindo aqui para dentro do ovo de novo e colar a casca dele ali no lugar, né? Isso não vai acontecer nunca de forma natural, né? O processo em que você quebra o ovo e espalha todo o conteúdo que tem dentro dele, esse sim acontece de forma natural. Agora, o contrário, tudo juntar para dentro da casca e a casca se colar ali automaticamente, isso não vai acontecer e a gente vai entender melhor ao discutir o conceito de entropia e falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, o que a gente vai ver nesse tópico, nesse nosso último tópico de discussão? Nós vamos começar rapidinho falando o que é uma variável de estado. Eu já toquei nesse assunto, né? Já mencionei em vídeos passados, né? Que pressão e volume são variáveis de estado e tal, mas a gente precisa de uma discussão um pouquinho detalhada. Eu vou começar com isso rapidinho, um slide só a gente termina. Depois a gente vai passar para processos irreversíveis e entropia, né? O símbolozinho do nosso super-herói ali está aí por dois motivos, né? Entropia é uma grandeza que na física ela é representada com a letra maiúscula S. E o segundo motivo é que no filme Super-Homem de 1978 foi cometida uma das maiores violações de segunda lei da termodinâmica da história do cinema, e eu vou colocar o link para ela na descrição desse primeiro vídeo, né? Porque nesse primeiro vídeo nosso sobre entropia e segunda lei da termodinâmica nós vamos falar desses dois primeiros tópicos aqui. Depois, em outros vídeos, a gente vai falar de segunda lei da termodinâmica. Esse deve ser um vídeo rapidinho, só para enunciar a segunda lei da termodinâmica. E nós vamos encerrar falando sobre máquinas térmicas. Tá certo? Vamos começar a discutir esse tópico, então, pelas variáveis de estado. Então, relembrando, já devo ter tocado no assunto alguns vídeos para trás, seja um sistema termodinâmico qualquer que esteja em um estado qualquer determinado por P, V e T. Então, você tem um gás encerrado em um volume a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura. A gente representa ele num diagrama PV, está aqui o estado dele, ó. Então, o estado do gás está sendo representado por esse pontinho em um diagrama PV. Esse gás está a esse volume aqui indicado por esse V vermelho aqui. Esse gás está a uma pressão indicada por esse P vermelho aqui. E ele está em cima de uma isoterma indicada por essa linha azul aqui. Então, o estado dele está completamente definido por P, V e T. Não é importante como que o sistema chegou nele. Se eu cheguei nesse pontinho a partir de um ponto aqui, ó, aqui em cima, em que eu fiz um processo isovolumétrico e desci para cá, ou se o sistema chegou nesse pontinho aqui por um processo que estava aqui assim, ó, e aí um estado anterior que estava aqui nesse ponto, e aí eu realizei um processo a pressão constante e levei ele para cá. Ou se foi um processo adiabático que fez ele cair daqui de cima aqui para baixo rapidinho. Não interessa como que o gás, não importa como que o gás estava antes de chegar a esse ponto aqui, tá bom? Seja se eu trouxe ele para cá por um processo adiabático, por um processo volumétrico, por um processo isotérmico ao longo dessa linha aqui, por um processo isobárico,
não importa. O estado dele aqui nesse ponto, ele vai ser idêntico, independente do processo que você fez para colocar o gás nesse processo aqui, nesse estado aqui, tá? Portanto, a gente fala que P, V e T, que estão determinando o estado do gás aqui nesse ponto, são variáveis de estado, tá? Elas, P, V e T, definem o estado do gás e não é importante o que você fez para chegar, né, como que o processo termodinâmico que você usou em cima do gás para levar ele para esse estado, tá? A pressão dele vai ser independente de como que, se você fez um processo isobárico ou isovolumétrico ou térmico para chegar naquela pressão. Mesma coisa para a temperatura, mesma coisa para o volume. Se o gás está ocupando um volume de 1 litro, ele não ocupa um volume de 1 litro de maneira diferente se você chegou nesse 1 litro para um processo isobárico ou para um processo isovolumétrico. Não. A gente fala que P, V e T são variáveis de estado, porque não importa o que você fez com o gás ou quais os processos que o seu sistema passou para chegar nesse estado aqui, tá bom? Então, além de pressão, volume e temperatura, a energia interna também é uma variável de estado, mas isso a gente já sabia desde os primeiros vídeos de lá sobre calor e temperatura, quando a gente aprende que a energia interna é independente do processo, você já tem uma boa dica ali, que ela será também uma variável de estado mediante essas definições que a gente está fazendo aqui agora. Então, além de pressão, volume e temperatura, você adiciona aqui a energia interna como sendo variável de estado, né? Uma outra dica que ela depende exclusivamente da temperatura para o gás ideal e tal. Exemplos de variáveis que a gente está estudando que não são variáveis de estado. Olha, calor depende do processo termodinâmico. Se o processo for adiabático, o calor é igual a zero. E eu posso chegar nesse ponto aqui, eu posso trazer o gás para esse ponto aqui para um processo adiabático. Agora, se o processo for isotérmico, o calor já não vai ser igual a zero. Você tem que, para eu trazer o gás daqui para cá, eu tenho que adicionar calor. Apesar de que a temperatura permanece constante, durante o processo, eu tenho que adicionar calor. Nós vamos discutir esse processo isotérmico ainda nesse tópico aqui, você vai entender. Então, um processo, se eu trouxe esse gás aqui para esse ponto, para um processo em que aumenta a temperatura dele, ele estava aqui numa isoterma aqui embaixo, e aí eu aumentei a temperatura dele, ele veio para cá, evidentemente que o calor vai ser diferente do calor que eu adicionei, vai ser diferente de todos esses exemplos que eu dei. Trabalho, então, nem se fala. Eu consigo chegar nesse ponto aqui para um processo isovolumétrico que trabalha a zero, só que eu consigo chegar nesse ponto aqui para um processo isobárico que o trabalho não é zero. E eu consigo chegar para um processo isotérmico em que o trabalho não é zero e ainda é diferente daquele trabalho do processo isobárico. Então, calor e trabalho dependem do processo termodinâmico, pressão, volume, temperatura. O sistema será independente de como foi a variação de pressão, volume e temperatura quando se realiza um processo termodinâmico. Por isso a gente trata eles como as chamadas variáveis de estado. Seguindo, foi rapidinho mesmo, Então vamos lá. Processos irreversíveis e entropia. O que é um processo irreversível, Então, vou dar com GIFs agora certos processos, como por exemplo, essa jarra quebrando. Só dá para acontecer num sentido. Não tem como, não tem nenhum outro processo que você faz ali que você vai juntar todos os caquinhos de forma natural e fazer ela formar uma jarra igualzinha que era antes. A tinta, você está esparramando tinta ali, não tem como a tinta voltar para dentro da lata e ficar bonitinho igual estava antes, e ela vai aderir também à superfície onde ela está sendo colocada, certo?
Você tem aqui a queima de uma vela. Então, a parafina ali que vai fundindo e se espalhando, não tem como isso naturalmente virar uma vela tudo de novo. E aí, por último, aqui um exemplo só, mais cinematográfico, né? Você tinha uma taça com vinho, alguém jogou uma bolinha de gude bem veloz nela, deve ter sido alguma arma de pressão, não sei. Mas deu a impressão de vir uma bolinha de gude bem violentamente ali, bater, espalhar tudo. Tem como voltar o vinho para o lugar, voltar a taça para o lugar de maneira natural. Então, todos esses processos aí, só tem como eles ocorrerem em um sentido. E o último exemplo que eu vou dar aqui é o clipe dessa música aqui, ó, Imitation of Life, da banda R.E.M. Né? É um clipe de 2001, em que se passa num cenário aqui fixo, né? Tá tendo uma festa de aniversário aqui e tal. E o clipe o tempo inteiro mostra essa cena aqui. Só que ele vai colocando a cena 20 segundos para frente, 20 segundos para trás e dando zoom em alguns pontos específicos da cena. Então você tem uma pessoa caindo aqui, aí 20 segundos para frente, a pessoa caindo, beleza, tranquilo. Não violou nenhuma lei física. Agora, quando ele coloca 20 segundos para trás, aí a pessoa vai subir a água, né? A água que já tinha se assentado porque a pessoa caiu, a água vai fazer o contrário ali e a pessoa vai começar a subir de volta para cima, voltando, né, 20 segundos no tempo. Tem aqui no canto de cada cena, a camisa de um camarada pega fogo, e aí ele vai tentar se desvencilhar lá do fogo, e aí, hora que volta 20 segundos no tempo, o fogo, ele espontaneamente se extingue. Né? Então, aqui, nesse clipe aqui, e inclusive eu coloquei ele nas notas de aula como um exemplo, né? Toda vez que você volta 20 segundos no tempo, bom, nem todas as vezes, mas durante muitas das cenas em que você volta 20 segundos no tempo, você está violando uma lei física ali. Isso não poderia acontecer de maneira natural, né? Se você estivesse indo para frente no tempo, aquilo não poderia estar acontecendo, né? Então é um outro exemplo aqui. O link desse vídeo está na descrição do vídeo aqui. O link para a cena que eu falei, né, do filme Super-Homem de 1978, em que ele gira muito rápido ao redor da Terra, né, ele e o Super-Homem, gira muito rápido ao redor da Terra para fazer a Terra voltar no tempo e ele poder salvar a Lois Lane, porque a Lois Lane tinha morrido. E a cena, além dela ser uma violação da segunda lei da termodinâmica em si, ela mostra lá processos irreversíveis acontecendo de um jeito que não pode, né? Então o link para essas duas cenas, né, para o clipe de Imitation of Life dessa cena do Super-Homem, tá na descrição do vídeo. O link para esse clipe aqui tá inclusive nas notas de aula, tá bom? Então vamos continuar aqui. Certos processos termodinâmicos só podem ocorrer em um sentido, só que qual lei física que estaria sendo violada, ou qual lei física que impede que esses processos ocorram em sentido contrário, né? Ocorram de maneira que, igual eu falei lá, o fogo na camisa do cara espontaneamente se extingue. Então, que grandeza que você tem que analisar e que lei física que processos estariam sendo violados, como por exemplo lá, que lei física estaria sendo violada com processos igual todos os caquinhos da jarra lá se juntarem e formar uma jarra nova. Porque, né, o que você viola? Por incrível que pareça, em muitos desses processos que apareceram aqui como exemplo, se você voltar eles para trás, a conservação da energia não estaria sendo violada. Né? Por exemplo, o cara que cai aqui e despeja água e tal, ele não vai voltar espontaneamente aqui para cima. Não tem como ele voltar espontaneamente aqui para cima. Porém, se acontecer dele voltar aqui para cima, você sabe que a conservação da energia não está sendo violada. A força gravitacional é uma força conservativa. Então, para responder essas perguntas, a lei física que estaria sendo violada é a segunda lei da termodinâmica, que eu queimei a largada, acabei falando aqui no exemplo do Super-Homem, né? E a grandeza que a gente tem que estudar para entender a segunda lei da termodinâmica é chamada de entropia. Tudo bem? Que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora.
Nós vamos falar, toda vez que você falar em entropia, você vai pensar em desordem de um sistema. Então, a jarra estilhaçada, né, a jarra despedaçada lá em 1000 pedacinhos de vidro, ela constitui um sistema mais desordenado do que a jarra bonitinha sem quebrar. Então, quando a jarra quebrou, a gente falou que o sistema evoluiu para um estado de maior desordem, e aí a gente fala que a entropia do sistema aumentou. Você tem uma variação positiva de entropia, né? A entropia da jarra ou das partículas que constituíam a jarra, do seu sistema constituído por aquele conjunto de partículas que antes constituíam a jarra, você fala que a entropia dele aumentou, né? Que ela teve uma variação positiva. Tá? Só que aí, e da mesma maneira em todos aqueles GIFs que eu apresentei, né? Todos eles representam processos termodinâmicos irreversíveis, e aí quando é irreversível, você fatalmente vai para uma maior desordem, e a gente fala nessas circunstâncias que a entropia está aumentando, tá bom? Mas agora resta para a gente estudar isso de maneira matemática, né? Formular a segunda lei da termodinâmica de uma maneira mais formal, né? Aliás, eu só falei que ela está sendo violada, mas eu ainda não falei o que é. Então a gente precisa de definir entropia matematicamente e ver como que ela se relaciona com a tal segunda lei da termodinâmica. Para definir matematicamente a entropia, novamente, nós vamos colocar aqui a equação, aqui, ó, matematicamente é isso aqui. Integral de dq sobre t define variação de entropia. Tá? Nem é entropia em si não, mas a variação de entropia é definida a partir da integral de dq sobre t. Da onde que vem isso? Né? É muito difícil para a gente olhar para essa equação aqui e tentar usar de lógica para falar, não, isso aqui está parecendo com uma coisa que eu consigo ver no cotidiano. Igual, por exemplo, quando eu faço a velocidade é a distância sobre o tempo, né? Você define velocidade, quão rápido você varreu um determinado espaço. Então, as suas observações sobre uma coisa andar mais rápida do que a outra, você consegue trazer isso para a matemática sem dificuldade e falar que a definição de velocidade é a distância sobre tempo. Você olha para aquilo e vê que tem alguma certa lógica. Para entropia é muito mais difícil, né? Então o que eu vou falar aqui, né, como que eu vejo desordem nessa diferencial aqui dq sobre t, muito mais difícil, né? Então o que eu vou afirmar aqui é o seguinte, lembra lá que a termodinâmica ela precisa de um tratamento estatístico, né, uma abordagem que vai depender de conceitos de estatística que a gente não vai abordar aqui. Então, quando você trata a termodinâmica dessa maneira, essa diferencial aqui ela vai aparecendo naturalmente em alguns cálculos que você vai fazendo para compreender certos processos, certos fenômenos termodinâmicos. Tá? Então, a isso foi atribuído o nome entropia, e aí percebeu-se, nesse estudo mais aprofundado de termodinâmica, que essa diferencial aqui dq sobre t, que foi chamada de entropia, ela está relacionada com um processo ser ou não irreversível. Tá? Então a gente meio que está indo de frente para trás em relação a como as coisas foram descobertas, né? Não é que alguém falou assim, não, vamos chamar essa desordem de um sistema de entropia e agora vamos tentar definir isso matematicamente. Aconteceu de maneira oposta, né? Você vê aqui em algumas equações que tem algum termo dessas equações se comportando de uma certa maneira e associa isso a coisas que você está vendo no cotidiano. Tá? Normalmente isso é feito de maneira contrária, por mais irônico que seja, né? Nós estamos falando aqui de reversibilidade ou irreversibilidade de processos, e eu falando aqui que a entropia, a gente está definindo isso aqui agora, a partir de todas aquelas observações na prática a gente definiu na matemática. Eu estou falando que, na verdade,
isso aconteceu de forma contrária, né? O pessoal descobriu primeiro na matemática, depois associou isso a processos na prática, tá bom? Então vamos continuar aqui. Essa então é a definição matemática de entropia, né? A integral de dq sobre t é a variação da entropia, tudo bem? A unidade é o Joule por Kelvin, unidade no sistema internacional. Só que aí agora a gente vai cair na seguinte dificuldade. Como é que a gente faz para calcular a entropia em um processo irreversível? Como que faz? Por que esse problema? Se o processo é irreversível, ele não pode ser representado em uma trajetória, né, através de uma trajetória em um diagrama PV. Por quê? Quando eu represento lá um processo isotérmico, lá, um processo isobárico, um processo isovolumétrico, lá no diagrama PV, você fala que eles são uma sucessão de estados de equilíbrio. E os processos irreversíveis não acontecem ao longo de estados de equilíbrio. De jeito nenhum. Você tem o sistema em um estado, né? Você viu lá nos GIFs. Você tem um sistema lá num determinado estado, acontece alguma coisa e imediatamente, praticamente é praticamente imediato o fato de que ele já vai parar num estado mais desordenado. Então, não tem como você representar um processo irreversível no diagrama PV. Só que aí, como que você calcula lá aquela integral? Sem poder representar o processo termodinâmico. Como que você vai saber qual foi o calor, qual que era a temperatura e tal? Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro nós vamos pegar um exemplo. Nosso exemplo vai ser a expansão livre. O que era mesmo expansão livre? Você tem um gás num recipiente V, aqui você tem vácuo em outro recipiente de volume V, portanto, quando o gás consegue ocupar os dois recipientes aqui ao mesmo tempo, né, se distribuir pelos dois recipientes, ele vai estar ocupando o volume 2V, mas aqui no início ele está no volume V, você tem uma válvula impedindo o gás de expandir para cá. Aqui foi feito vácuo. Portanto, quando eu abro a válvula, a pressão aqui é muito maior do que a pressão aqui, que é quase nula, né? Ou nula se for um vácuo perfeito, que é muito difícil. Mas quando eu abro a válvula aqui, a própria pressão que as moléculas aqui exercem umas sobre as outras, sobre as paredes do recipiente e tal, a própria pressão do gás vai fazer o gás vir para cá livremente, sem realizar trabalho, né? Ele não está precisando de empurrar nada, o gás só se redistribui porque eu dei mais espaço para ele, eu aumentei rapidinho, né, de maneira irreversível, eu aumentei de uma vez o volume para 2V, o gás se redistribuiu e a pressão caiu ali para P sobre 2. Tá aqui, ó, válvula aberta, gás se redistribui, pressão cai pela metade, volume dobra. Se eu fosse olhar num diagrama PV, eu sei a pressão inicial e o volume inicial, eu sei a pressão final e o volume final, mas eu não consigo, de jeito nenhum, caracterizar isso por uma linha indo daqui para cá. Não tem jeito, é um processo irreversível. Entre I e F não haverão estados de equilíbrio para eu poder usar na transição do gás aqui do estado I para o estado F. O que eu faço? Para calcular a variação de entropia em um processo reversível, você vai fazer o seguinte, num processo irreversível, você vai fazer o seguinte, você vai tomar um processo reversível qualquer que ocorra entre os mesmos dois pontos. E aí você vai usar ele para calcular a variação da entropia. Então, isso é uma dica que a própria entropia é também uma variável de estado, né? Então, olha só, tenho aqui o mesmo gráfico que eu tinha antes, só copiei ele aqui. Processo irreversível, eu só sei que ele foi parar daqui, P1, V1 para 2V1 e P1 sobre 2. É onde ele foi parar aqui. Eu só sei onde ele estava e onde ele foi parar. O que eu posso fazer?
eu vou pegar aqui um processo isotérmico que ocorre entre esses dois estados e vou usar o processo isotérmico para calcular a integral. Então eu vou fingir que o meu processo ele não é irreversível, ele é reversível e isotérmico. Ele está acontecendo entre os dois estados, inicial e final, do que na expansão livre. Então eu vou pegar aqui, ó, este processo isotérmico aqui, que é extremamente reversível, né? Eu tenho aqui o gás a uma pressão um pouco mais alta, eu forneço calor para ele, ele realiza um trabalho e leva o êmbolo aqui para cima. Então ele estava a pressão P e volume V, a pressão ficou P sobre 2 e o volume ficou 2V. Como que a pressão ficou P sobre 2? Ó, você retirou esferinhas de chumbo da nossa caixinha que controla a pressão. Então você forneceu calor e você retirou esferas de chumbo. Por que precisa de fornecer calor? Eu não quero um processo isotérmico. Se eu não fornecer calor, só retirar as esferas de chumbo, diminuir a pressão, o gás vai acabar diminuindo de temperatura, certo? Você vai começar a diminuir os choques. Como você diminuiu a pressão, aumentou o volume, deu mais espaço aqui para o gás se redistribuir, a temperatura vai acabar diminuindo, né? Vão acontecer menos choques, porque as moléculas têm mais espaço para andar ali no recipiente. Você vai acabar diminuindo a temperatura. Para que isso ocorra a temperatura constante, você tem que fazer isso muito lentamente. Você vai tirando esferinhas de chumbo e fornecendo calor de maneira bem lenta para o sistema ir passando por todos esses processos, por esses estados aqui e chegando no seu ponto final aqui, que é esse aqui, né? Então, ponto inicial aqui, esse seria o I, esse estado, esse aqui é o F. A diferença com a expansão livre é que você consegue voltar para trás. Esse processo é reversível, tá bom? Então, você toma um processo reversível que ocorra entre os mesmos dois pontos e utiliza ele para calcular aquela integral. Tá? Nós vamos fazer isso no próximo vídeo, eu vou dar o exemplo disso no próximo vídeo. Então, aqui, para o processo termodinâmico em questão, como a temperatura é constante, T sai fora da integral, integral de dQ é o próprio Q, é o calor recebido ou cedido, então ΔS vai ser o calor cedido aqui no caso, né? Já que no caso desse exemplo, calor cedido, calor recebido pelo sistema, né? O seu sistema aqui é gás, né? Ele vai receber calor, então calor recebido pelo sistema sobre a temperatura que você manteve constante ao realizar o processo, tá bom? Seria isso. Então, como eu dizia antes, você tem a dica que a entropia é uma variável de estado. Então, vamos ver isso a partir da primeira lei da termodinâmica em sua fórmula diferencial. O que nós vamos fazer a partir disso? Você vai olhar suas notas de aula, não tem muita dificuldade aqui, mas você vai rearranjar dQ desse jeito aqui, ó. DE é NCV-dt, porque, lembra do vídeo passado? Para qualquer processo termodinâmico eu posso escrever a energia interna como NCV, variação de temperatura. O trabalho, PdV. Né? Eu simplesmente usei coisas que eu já conhecia para escrever a diferencial dQ desse jeito aqui. Aí agora, você vai dividir todo mundo por T e vai integrar. Quando eu divido todo mundo por T e integro, aqui eu tenho a variação de entropia e você vai realizar essas continhas e vai perceber que você tem aqui a variação de entropia dependendo do volumes e temperaturas finais e iniciais do processo termodinâmico. Né? Então, a entropia é também uma variável de estado. Aqui, nós estamos usando equações que só fazem sentido para processos reversíveis,
Porém, com alguns experimentos você consegue provar isso também para processos irreversíveis, né? Que a variação da entropia ela vai depender apenas do seu estado inicial e final. Se não fosse assim, nós não poderíamos utilizar esse truque, entre aspas, que a gente usou de pegar um processo termodinâmico qualquer entre os mesmos dois estados iniciais e finais para calcular a variação de entropia de um processo irreversível. Tá bom? Então, aqui eu já tinha falado disso, só esqueci de colocar essa conclusãozinha aqui, né? Depende apenas, né? A gente está vendo claramente que ΔS depende apenas dos estados iniciais, do estado inicial e do estado final do sistema. Você está vendo aqui pelas variáveis. Ela não depende de nada de calor, ela não depende de trabalho, que são variáveis que não são variáveis de estado. A gente usou elas aqui, né, para chegar aqui, mas, moral da história, você está dependendo só de variáveis de estado. Então, ΔS é uma variável, né, a entropia é uma variável de estado. Tá bom? Então, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Depois a gente vai voltar com um vídeo bem rapidinho de segunda lei da termodinâmica, só para aplicar, fazer as contas, né? Aliás, não exatamente fazer as contas, mas discutir com um pouquinho mais de profundidade o que a gente acabou de falar aqui. E depois a gente aplica a entropia no mundo real com o conceito de máquinas térmicas. E aí a gente finaliza o nosso curso de Física 2 de fenômenos térmicos e óticos, sem óticos, mas com gravitação, com fluidos e com oscilações. Tá bom? Fica assim, até o próximo vídeo. Valeu, até lá!